mais um episódio do Mescla Pod no ar. E hoje a temática da gente é o futuro dos mercados e a gente vai falar sobre a hiperconectividade e a saúde mental. E para isso, né, Kátia? Estamos aqui com a Kátia Andrade, que é psicóloga, e a gente vai bater um papo sobre esses feed sem fim de rolagem, sobre essas notificações o tempo todo no nosso celular e quanto isso está impactando a gente. E para começar, a gente tem alguns dadozinhos, né, antes de começar o nosso bate-papo, que eu gostaria que a gente, só para tomar um pouquinho de consciência. Então, a gente, brasileiros em média, passando 9 horas e 13 minutos por dia na internet. Ou seja, temos 24 horas, digamos que a gente dorme aí de 6 a 8 horas, né? Quanto é que sobra e quanto é que a gente está gastando na internet? Também tem um estudo da Apple que mostra que a gente desbloqueia diariamente o celular, uma média aí de 100 interações. Tem alguns estudos que dizem que é 160. E muitas vezes esse desbloqueio não é porque chegou a notificação, é porque a gente está condicionado. Então, o tempo todo a gente está ali querendo ver sobre o que é. E 40% das pessoas admitem mexer nesse celular, mesmo durante conversas presenciais. Ou seja, né, estamos ficando deselegantes, né, deseducados, com a falta aí de presença na hora que a gente interage socialmente. Então, e aí a gente percebe que essa conectividade cresceu, ainda mais com a pandemia, que a gente foi forçado realmente a viver num mundo conectado. Você veio percebendo isso? Como é que foi seus atendimentos em relação a isso? E as pessoas estão mais conectadas e estão mais dispersas? Vamos lá. Obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade de poder falar de um tema, né, tão importante e que vem crescendo realmente assustadoramente, a questão da saúde mental ligada aos dispositivos digitais, né? Então, respondendo a sua pergunta, Rosa, realmente, depois da pandemia, o que é que a gente usava? Já existe uma tendência de crescimento, lógico, né? A gente é inquestionável. Só que com a pandemia, aquele recurso que era uma tendência, muitas vezes passou a ser uma necessidade, né? Imagina que uma pessoa estava doente no hospital, ela podia falar com a família ali. Então, os meios digitais serviram na pandemia para estudar, para trabalhar, né? Serviu de ponte, inclusive afetiva. Né? Então, num lugar de isolamento social, onde você entra num estado de medo, de vazio, né? Onde sua vulnerabilidade fica muito exposta, então entra um recurso digital que facilita. E não só facilita, viabiliza, como trabalho e como estudo também. Então, entrou num espaço e ocupou bruscamente, num momento de muita vulnerabilidade. E fez a gente ficar mais tempo online. Muito mais. Muito mais. Eu marcava um encontro presencial com um amigo, ali eu tava falando no celular. Se eu quisesse visitar meus pais, agora eu tinha que ter o contato com eles no digital. Exatamente. E o trabalho também, que a gente tinha muito presencial, eu falo pela gente, né? Que tinha um escritório presencial e todo mundo interagia. Todo mundo ia todo dia. E a gente foi pro home office e aí era intermináveis reuniões online, que hoje a gente conseguiu equilibrar melhor. Com certeza. E as crianças? E a escola? Né? E pessoas que entraram na universidade, estavam fazendo colégio. Isso foi de um impacto absurdo na socialização, principalmente das pessoas mais jovens, né? Que começaram a usar os dispositivos, as redes sociais, não só as redes sociais, mas a internet, para estudar, para se comunicar, para ter aula, para trabalhar. Então, levou realmente a uma explosão, eu diria, já havia numa tendência crescente, e eu acho que houve uma expansão assim brutal no uso desses recursos. E isso afetou, né, que é aqui que a gente tem que entrar, afetou de forma muito grave, muito dramática e muito rápido também, né? A saúde, né, dessas pessoas, no sentido de quê? Vou falar um pouquinho agora aqui de saúde mental, né? Vamos entender um pouquinho, né, assim, sobre... As pessoas falam muito de ansiedade. Ansiedade é uma coisa tão complexa, né? Então, você imagine que nós estamos vivendo um momento de imediatismo, né? Eu atendo jovens, eu não atendo criança, atendo jovens e adultos, né? Então, eu vejo muitas características diferentes de uma coisa chamada ansiedade, né? Então, eu tenho um garoto de 15 anos que ele pede uma coisa por alguma compra de Mercado Livre, alguma coisa assim, e ele fica roendo a unha e ele não consegue esperar o tempo do negócio chegar.
Então, é uma antecipação, é uma inquietação que já afetou o sistema nervoso dele. Então, o que é que acontece com isso? O que que seria a ansiedade? É um mecanismo que já está instalado em você de não saber esperar. Então, eu não tenho a paciência e o time que eu preciso ter para esperar as coisas. E isso se reflete diretamente nele. Então, ele rói unha, ele não dorme, ele fica o tempo todo perguntando, rastreando, né? Onde é que está o... Isso eu estou te dando um exemplo. Uhum. Então, essa antecipação todo o tempo, né? Está contaminando todo mundo. Porque... ou uma imensa maioria, né? Porque você fica querendo resolver uma coisa para não sofrer, para não passar. Esse é um problema também, né? Que a gente está vendo assim demais, né? A vida mais rasa, né? Do meio digital, porque ela é mais rasa. Ela é imediatista, ela não toca, ela é rápida. Nem 30 segundos. Nem 30 segundos, e aí você se acostumou a isso. E aí, quando você tem uma frustração e uma demora? Era sobre isso que eu tava pensando, porque tem coisas do ciclo da vida e da vida real que leva tempo. Tem um processo. Que tem um processo que a gente estava falando sobre isso, inclusive, sobre o tempo que as coisas levam para acontecer. Uhum. E como a gente vai resolver? Porque é um problemão, a gente tá enfrentando um problemão. Como é que Muito vão... sério, E é um muito problema de complexo. sociedade. Porque Isso. não é pontual, é uma coisa coletiva. Já está no social e global, né? Então, assim, muito complexo mesmo. E aí vai ser legal a gente falar sobre isso, porque você imagine, a gente é um ser social naturalmente, né? A natureza, ela leva tempo, é processo. O ser humano tem quando a gente estuda psicologia, que a gente estuda a teoria do desenvolvimento do sistema nervoso de uma criança, não dá para você exigir de uma criança que ela tenha um comportamento quando ela não tem estrutura para viver isso. Então, a gente vai aí para um exemplo, quando você pega uma criança que já mexe em tela muito cedo, você está estimulando ela a usar recursos que ela deveria estar usando em outras coisas, no imaginário, no sonho, na fantasia. E ela vai para uma coisa prática, rápida e instantânea. Você imagina o efeito disso nelas, né? Isso eu estou falando no caso de criança, mas isso atinge todo mundo. Então, a coisa é muito complexa. Como é que a gente resolve essa sensação de imediatismo? Tá, vamos lá. Então, o imediatismo, né, a gente não resolve o imediatismo. A gente precisa de práticas que leve a gente para situações mais reais, né? Mais vivas, mais presentes. Mais mundo real. Mais mesmo. mundo real. Então, por exemplo, eu sempre falo, quando os pais chegam aflitos, eu digo assim, olha, não adianta brigar, né? Claro, você pode regular. Se um pai pode regular. Mas aí a gente vem naquela questão, e se o pai usa demais também? E se ele é um modelo que também usa muito? Mas a gente orienta que regule, que delimite, mas principalmente ofereça outra coisa. Né? Então, não é possível. Eu não consigo acreditar como uma pessoa que estuda o lado humano nosso, né? Que a gente vai conseguir perder essa batalha para coisas rasas. Porque o que anima a vida, né, na verdade, é a nossa alma. E aqui eu não estou falando de espírito, nem de... Eu estou falando de ânima, né? A vida, ela precisa ser enriquecida. Eu preciso me sentir pertencendo a essa vida. É isso que me traz felicidade. Então, as pessoas estão, e isso é assustador, trocando essa felicidade contemplativa, de desfrute, de aproveitar uma boa conversa, de sensação física, de cheiro. A gente está trocando isso por experiências curtas, rápidas, instantâneas. E por isso, essa coisa, a gente fala até da coisa da dopamina, né? Que a gente traz aí. Cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais, porque ela é muito rápida, ela não perdura, ela não fica, né? E assim, a gente vê alguns movimentos, né, que aí vem pro comportamento, né? Que é o FOMO, o pessoal fala. O medo de estar perdendo as coisas. Sim. Porque tudo está acontecendo online, você abre aqui... tem até o vídeo da moça passando, né? Até 9 horas da manhã eu já vi uma guerra instalada, eu já vi a pessoa me vender passagem, eu já vi... Então, assim, quanta coisa acontece em 1 minuto na internet? 1 minuto que você passa só subindo o seu dedo. Então, as pessoas hoje ficam com esse
medo, esse receio, essa ansiedade, talvez, de estar perdendo e ficar desconectado do mundo. Exatamente. Esse é um ponto importante. E tem pessoas que agora, elas entram em desespero quando você esquece o celular em casa. Ou o celular acabou a bateria. Aquilo vai gerando um mal-estar, uma coisa assim. Na prática, como é que a gente pode começar a perceber que a gente está ficando viciado, por exemplo? Porque eu acho que é imperceptível, assim, Sim. inicialmente. Quando vem Sim. acontecer, quando o negócio tá muito sério, Gritante que, já, né? quando Quando a coisa já tá- epa, tem alguma coisa errada. Já está né? com um sintoma instalado, né? Então, é uma coisa silenciosa que vem acontecendo, né? Então, vamos entender sobre o FOMO, né? Então, o FOMO é uma sensação de que você ficou de fora. E por quê? Vamos entender por quê. Por que que alguém precisa estar participando de tudo? Porque ela não tem um espaço interno. Né? Então, o meu trabalho como terapeuta, que é um trabalho mais profundo, né? É ajudar as pessoas a resgatarem, né? Esse espaço interno, esse mundo interno, que sente, que se frustra, que fica triste, que anda na contramão desse mundo que é rápido, não frustra, eu busco o que eu quero, eu mudo o tempo todo, se essa notícia não é boa, eu vou para outra. Então, isso a gente falou do FOMO, né? E a gente vai falar também do nomofobia, né? Que é a falta do celular. Isso eu ouço relatos, gente. Uma pessoa me contou que foi no supermercado, esqueceu de manhã, não era de noite, marido estava esperando em casa, uma pessoa adulta, e que ela ficou desesperada. Ela teve uma crise de ansiedade no supermercado. Nossa. A cabeça dela começa a pensar, e se o pneu furar? E se o dinheiro não sei o quê? E se o cartão não passar? E se não sei o quê, não sei o quê? Então, isso tudo, eu costumo dizer que a gente hoje vive com um medo irreal, né? Antigamente, nossos primatas tinham medo real. Eles iam para a floresta, eles tinham medo, né, de caçar de ser atacado. Mas hoje a gente tem medo de uma criação da mente, né? E com o excesso de informação que a gente recebe, isso também alimenta nosso mundo. Porque o mundo não tá fácil, tá meio caótico, tá bastante caótico por aí. Esse excesso de informação também produz medo. E para a gente resolver isso, né, Renata? Como é que a gente vai? É uma coisa complexa. Então, mas eu quero dar uma ideia simples. Essa é a parte que eu gosto, né? Tipo assim, porque não é porque é complexo que a gente tenha que criar um exército de batalha para combater. Eu gosto muito das coisas simples. Eu acho que a solução, a gente vai falar talvez de coisas de políticas públicas, aí são maiores, mas a nível individual, se a gente vai falando aqui para famílias, para pessoas, para pais, eu diria assim, comece com coisas simples. A gente não briga com questões grandiosas atacando de todas as frentes, porque ninguém aguenta, né? Então, por exemplo, outro dia eu falei para uma paciente, eu falei assim, olha, você já foi no parque municipal? Ela falou assim, não, ela tem 2 filhos. Eu falei, você já foi no parque municipal? Não. Eu falei assim, olha, lá tem bicho preguiça, lá tem jacaré. Então, assim, pega um dia, um sábado, faz um piquenique, senta no chão e vai comer com eles. Então, não é só a limitação do tempo de tela, de televisão, seja celular, seja televisão, é também ofertar uma outra coisa. Porque, principalmente para as crianças, elas estão numa fase de experimentação. Ela precisa experimentar, não é só o diálogo. Eu vou te castigar, vou tirar seu celular. Ela precisa ter uma outra coisa, né, que substitua isso. Isso é extremamente importante. Isso é trabalhoso. Isso é trabalhoso. No sentido assim... E precisa de um empenho, precisa de uma criatividade. Você precisa do pai também estar presente. Também está presente. Então, assim, é um exercício coletivo. Por isso que é complexo, né? Mas eu gosto muito também da ideia do positivo. Eu acho que a gente precisa acreditar na humanidade. Porque a gente tá vendo também. Outro dia eu passei na praia de Maceió, tinha assim uma galera super bonita fazendo yoga na praia. A gente fazendo massagem, tem um movimento na contramão com relação a isso. É ainda pequeno diante do tamanho e do crescimento assustador de transtornos, de ansiedade, de insônia, de hiperatividade, né, de falta de atenção, de falta de foco, de procrastinação, que a gente tá vendo não só o número cada vez maior, mas também cada vez mais cedo.
né? De diagnósticos de criança, né? Então, a gente precisa ser cuidadoso com isso. E eu acho que a grande mudança, que eu vou defender assim, a ideia de que a gente precisa se responsabilizar, sabe? Porque a gente às vezes delega muito isso à escola, né? Delega ao próprio terapeuta, a gente delega. Imagina, eu tô com uma pessoa 1 hora por semana, um adolescente que está com crise de ansiedade, que muitas vezes está se mutilando porque sente uma agonia muito grande, é uma situação de muito aflito, muita dor para a família, para a própria pessoa. Então, é preciso que haja um engajamento dessa família para ela entender o que é que está acontecendo e não somente dizer, isso é besteira, pare com isso. Eu vi um exemplo, né, foi até minha cliente, a Paulinha, hoje ela mora com a família na Califórnia, e ela falando que eles fizeram um ano da família sem telas, e ela falou a família, porque não era questão de tirar realmente dos meninos, tem 2 filhos, mas a família toda, então eles faziam os programas juntos, à noite do cinema, à noite, então a família se dedicava a uma programação, e aí os filhos realmente tinham a presença e, como se diz, a oferta, né, a oferta de coisas diferentes. Então, iam surfar, iam andar de skate, cada dia uma coisa diferente. E tinha um relacional com os pais. Entre eles, né, os 2 filhos e com os pais. E ela falou assim, que não é fácil. Porque a gente vai ter que... Hoje, né, no nosso formato de vida, e digo, por exemplo, de trabalho, eu preciso do celular, eu preciso do computador, eu preciso da internet. Mas aí, como chegamos no equilíbrio? Eu acho que essa é a grande pergunta que as pessoas precisam, talvez, se fazer, né? E a reflexão... da gente entender essa hiperconectividade, é como encontrar realmente um equilíbrio entre as coisas. Então, olha só, eu acho que a primeira coisa para qualquer mudança é consciência. Né? Até voltando na pergunta que eu acabei não respondendo, que foi o seguinte, a gente precisa... como é que a gente percebe que a gente está viciado? Né? Então, às vezes, já chega o caso extremo de uma pessoa que está se tremendo, que não consegue comer a moça do supermercado, né? Então, já chega com o sintoma instalado. Então, a primeira coisa é consciência. É tipo assim, gente, peraí. Às vezes é um toque de uma pessoa, né? Eu tenho uma paciente que o marido dela vive dizendo assim, olha, você está muito na internet. É engraçado que é o homem que diz, você está muito no celular, você está muito no celular. Ela fica irritada. E aí eu digo para ela assim, não, mas se ele está te dizendo, observa, escuta. Sabe? Porque tem uma resistência, né? Qualquer coisa que vá tirar uma coisa que esteja me dando um pseudo prazer ali, instantâneo, rápido, é difícil de você abrir mão. Então, é muito importante a gente ter consciência eu estou falando do mundo adulto, sim, né? E que resvala no das crianças também. Saber que é uma coisa silenciosa. Que se você não tomar cuidado, se você não for uma pessoa que aprenda a desenvolver um mundo interno, um mundo relacional, um mundo interno de você com você mesma, seus silêncios, né? Seus espaços, faz parte da vida. A tristeza, a perda, a frustração, a dor, assim como a alegria, o prazer, a conquista, a superação. Então essas coisas precisam andar juntas, fazem parte da nossa evolução, né? A gente hoje tem... Eu vi até um pouco assim, do que vocês estavam propondo falar sobre inteligência artificial, né? Na inteligência artificial tá virando, né, uma coisa de terapeuta hoje, pois né? As pessoas usando o chat GPT como na verdade, eu função. vejo que virou um assistente para tudo, assim. Você não toma mais decisão. Em casos extremos. Sim. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque facilita muito a vida. Muito. Mas aí a gente vai perder a capacidade também de raciocinar, e de pensar, e de refletir. Por isso que a consciência, o discernimento que vem de dentro. Você imagina 2 crianças, uma que nunca teve esse tipo de questionamento e uma que tem. Quem é que vai estar mais preparado para a vida? A gente precisa educar os nossos filhos a eles a pensarem, né? A eles tomarem decisão. Eu acho que além dos filhos, eu acho que todo mundo tem que aprender a pensar. Porque assim, aí eu vou falar um pouco de mim, né? Porque nessa conversa toda aqui eu tô refletindo. Quando eu trabalhava com jornalismo, e eu trabalhava com jornalismo diário, então eu vivia conectada. E não era nem do jeito que... Os estímulos não eram nem dessa forma que é hoje. Mas eu via conectada. E eu me lembro... que eu fui fazer um processo terapêutico
e o terapeuta tirou o celular de mim. E eu passei 48 horas sem celular. E foi. Eu hoje, olhando, eu disse, eu tava viciada. Exatamente. Eu tive abstinência. Exatamente. Eu reclamei, eu esculhambei. Humor. Então. Alteração de humor, Exatamente. irritabilidade. Mexe com a sua segurança. Mas aquilo ali, para mim, foi um marco. Um marco ao ponto de... Eu não tô dizendo que eu não sou uma pessoa hiperconectada. Eu sou. Mas hoje, por exemplo, eu consigo sair de casa sem celular. Os momentos que eu vou passear com meu cachorro, eu estou... a não ser que eu vá no supermercado comprar alguma coisa, porque para completar o celular, acabou virando cartão de crédito, não sei o quê, banco, não sei o... Aí, às vezes, você não quer levar tudo isso, você leva só o celular. Mas eu vejo muita gente passeando com o cachorro e aqui, ó, não tá nem olhando. Na academia. E nesse momento, eu me policio para não sair com o celular. De manhãzinha, quando eu saio, e à tardinha ou à noite, quando eu saio com ele. Pra ser o momento meu com ele. E de olhar as pessoas e de olhar o cachorro. Eu não quero um cachorro, não é minha companhia. De passear com ele. Mas estar com ele, né? Exatamente. Mas é um trabalho, assim, que você tem que estar muito atento. Muito atento. Uma coisa que eu ia perguntar era isso. Quais são os sintomas no corpo que a gente pode... o que a gente... O que eu acho importante, talvez as pessoas tenham consciência ouvindo, né? Então, eu fico assim, eu me sinto assim, eu sinto isso no meu corpo. Tá, a primeira coisa que eu vejo muito reclamação é um excesso de pensamento, né? Uma cabeça que não para, né? Que as pessoas traduzem isso como só ansiedade, mas é uma mente que não para de pensar. E essa mente que não para de pensar, naturalmente, não existe separação entre corpo e mente, né? Dá uma inquietação, é uma agonia. Geralmente eles relatam como eu fico agoniado. Aí pode isso aí também derivar para outras coisas, sudorese, tensão, tremor, né? A falta pode trazer isso. Então, mas até que chegue isso, seria legal que você se questionasse. Eu sempre sou a favor da gente se questionar, né? Eu acho que a consciência é tudo, é se perguntar, peraí. Mesmo um jovem, quando eu atendo, eu pergunto, mas, sabe... Às vezes eu tô com um paciente, eu também tomo o celular, tipo assim, porque fica aqui, aí vibra, aí ele olha. Ou o telefone notificação. No relógio, a notificação. Eu digo, por favor, tire. Eu não tenho maturidade de ter um relógio desse. Eu não tenho, e por isso eu não tenho. Eu também não tenho. Porque eu sei que eu sou, e uma coisa que eu fiz foi tirar todas as notificações, a não ser a do WhatsApp, que eu ainda tô me trabalhando para tirar. Mas mesmo assim, a do WhatsApp não aparece a mensagem. Então, assim, vai aparecer que fulano falou comigo, mas não vai aparecer o que fulano falou comigo. Uhum. Então, é um trabalho que eu faço também para não... Então, essa mudança, Rosa, que você está fazendo é muito pessoal, individual. Né? Se a gente não é ninguém fazer por mim. Não é ninguém fazer por você. Mas eu quero também abrir aqui uma coisa assim. Mas é possível fazer nas instituições... para a gente ter uma larga escala? Por exemplo, hoje, às vezes eu me vejo, estava comentando ali antes, eu me vejo ali falando para uma pessoa, né? E se a gente pudesse, como vocês estão fazendo aqui, ajudar outras pessoas numa escala maior, né? Então, por exemplo, são pequenas ações. Eu faço práticas dentro do meu consultório. Por exemplo, vou dar uma aqui já para ficar uma dica, né? Uma pessoa todo dia acaba de almoçar, né? E mesmo que ela esteja no ambiente de trabalho dela, tire 5 minutos. Pegue um pedacinho de barrinha de chocolate, de cacau, um brigadeiro de biomassa, sei lá, e durante 5 minutos, saboreie aquilo. Sinta o gosto, sinta a saliva, volte para o corpo. Se a pessoa praticar isso algumas vezes na semana dela, ela vai perceber que ela voltou deu uma resetadazinha ali no padrão mental acelerado. Então, isso faz diferença. Nossa, mas como que você está dizendo que um pedacinho de brigadeiro, de chocolate, vai fazer essa diferença? Sim. Sabe por quê? Porque o nosso mental é uma entidade dentro da gente que funciona vamos dizer assim, arbitrariamente. A gente não tem controle sobre o nosso modo de pensar. E esses estímulos digitais entram exatamente nessa parte. Adianta eu brigar com eles? Hoje, dentro da minha prática, eu não brigo com o nosso padrão mental. Porque não dá. Ele está instalado, ele é um condicionamento. O que a gente precisa fazer
é criar um recurso, e aí a gente pode usar o corpo. Então, por exemplo, saborear uma coisa. Tem um outro exemplo maravilhoso que eu gosto também. Põe uma música que você nunca ouviu, de preferência com muitos estímulos de instrumentos musicais. E se coloque ali, não precisa fazer meditação, de aplicativo nem nada. Pega essa música, deixa o seu corpo bem confortável, respire, e durante aquele tempo que dura uma música 4 minutos, 3 minutos e meio, você tente respirar e identificar se tem um pandeiro, se tem um sax, se tem um violão, sabe? Quando você migra a sua consciência para um espaço que não é o automatismo mental, você está dando uma trégua para ele. Uhum. E os dispositivos digitais, eles entram exatamente aí. É o tempo todo mente. Informação, estímulo. Então, a gente não briga com isso porque é uma luta inglória, né? A gente precisa trazer outros recursos. E são simples. Então, caminhar na natureza. Aí você diz para um paciente assim, vá caminhar na natureza, vá na praia. Aí ele vai na praia, mas ele não sabe sentir o prazer que é dar um mergulho no mar, né? Ele não sabe sentir o pé na areia. Então, a gente precisa trazer de novo o meu trabalho, muitas vezes, porque eu sou psicoterapeuta corporal também, e toda vez que isso é um recurso muito legal, porque toda vez que eu trago para o corpo, a mente dá um sossego, Uhum. né? Toda vez que eu levo a minha consciência para um outro lugar, a minha mente diminui. Descansa um pouco. Para um pouco, né? É. A efervescência dela. Eu digo que a nossa mente é uma pipoqueira maluca que está lá, pipocando um monte de pensamento. E que não tem nenhuma conexão, às vezes, né? Você pensa uma coisa, depois pensa outra. Não tem. Então, consciência, para mim, é tudo. É esse estado de presença, né? Que não precisa fazer parte de nenhum movimento. Bacana se for, adoro, faço parte. Mas, tipo assim, coisas simples. Eu já tirei pessoas de crise de ansiedade assoprando bolinha. Bexiga de aniversário. E outra dica importante. A gente precisa soltar o ar. O ansioso bota muito ar para dentro. A respiração de um ansioso é desse tamanho. É toda aqui em cima. Uhum. Né? Então, parece meio utópico eu dizer que essas coisas simples vão afetar um sistema tão grandioso, mas infelizmente é com que a gente conta. Aí depois a gente pode falar também das políticas em outras áreas também, né? Eu queria esticar um pouquinho essa corda sobre a hiperconectividade. A gente já vem aí realmente tentando que lidar cada dia com mais redes sociais, com mais informação. E aí estão vindo aí as novas propostas, né? Então, estamos muito conectados, mas as pessoas relatando muita solidão. E essa sensação de uma falsa proximidade que muitas vezes as redes sociais, né? Eu mesmo tenho mais de 1.000 amigos no meu Instagram. Realmente, quantas pessoas convivem comigo no dia a dia? E agora vem... É o ponto de lhe conhecer. É o ponto de me conhecer de fato. Saber quem é a Renata, com todas as questões e como eu me comporto, o que é que eu gosto. A gente vem pra, sei lá, nem 10% desse brincar, né? Se a gente for pensar, não, 10% é muito ainda, se brincar. E aí vem, né, um Zuckerberg da vida e fala, agora vamos criar os amigos de inteligência artificial. Como é que a gente estica essa corda, né? Como é que a gente lida com isso? Porque a solidão é um fato hoje. Sim. E que está totalmente relacionada a essa falta de conexão, de vínculo. A gente é vivo, gente. A gente precisa de relação viva. A gente precisa de troca viva, né? Então, não é quantidade, é qualidade. E uma coisa que me preocupa só, Kátia, num adendo, é que quando você cria um amigo de inteligência artificial, é aquele amigo que só vai lhe apoiar. Isso. Não é um amigo que vai dizer, ei, para aqui um pouquinho, acorde. Isso, exatamente. Que vai trazer o contraponto que às vezes a gente precisa nas nossas relações todas, né? Não só da amizade. É um buraco tão grande. É um buraco fundo esse aí mesmo. Como é esse horizonte, quando a gente fala em termos mesmo de saúde mental, saúde da sociedade, saúde... Como é que a gente... como é olhar para isso, assim, do psicólogo mesmo, assim? Aí eu queria... Então, é o convite a você ser humano, né? A gente precisa viver uma vida mais de valor, de
qualidade e menos quantidade. E a tendência do mundo aí digital é chamar a gente para quantidade. Seja Sempre. de compras, né? Seja de amigos, seja Tudo. de informação. Então a gente precisa trazer de volta essa consciência de valor, né? De valor do vínculo, de valor do afeto, de valor da troca, né? Que é isso que anima a nossa vida. Né? Então, essa solidão, Renata, que você está falando, vem exatamente de falta dessa substância, dessa troca. Né? Eu digo, né, às vezes, nos jovens que tem essa coisa de ficante, fica. Eu adoro quando um paciente meu começa a namorar. Porque o namoro faz com que você comece a um espelho, né? Ali aparece, né? O outro revela para você o seu ciúme, a sua insegurança, a sua falha, e você para o outro. E é dessa troca que você cresce, que você evolui. Então, como é que uma inteligência artificial que você põe ali, mesmo que ela tenha ali seu histórico de muitas pesquisas que você já fez, ela vai dizer o que você quer ouvir? Então, isso é um auto-engano e perigoso. Porque se isso começa muito cedo na vida, esse é um dos problemas que a gente enfrenta muito nessa geração aí, né? Eu não digo a geração novinha, pequenininha, mas dessa agora que está chegando na vida, né? É exatamente não saber lidar com a frustração. Não sabe lidar com a vida. E a vida tem frustração. Eu vejo aí algumas questões. A impaciência, justamente porque as coisas acontecem muito rápido no mundo digital e na vida real não é tão rápido, então Exatamente. a impaciência vem daí, talvez a ansiedade. A impaciência também puxa a ansiedade, porque você quer muito que as coisas aconteçam, ou que Ter seja controle sobre as coisas, né? Aí eu vejo muito também essa falta de lidar com a frustração, porque você acaba, por você estar no mundo digital, você acaba se cercando só das pessoas que concordam com você, são os filtros de bolhas, Senão aquelas você corta, né? Tira, não, e se você nem curtir, por exemplo, você viu uma coisa que você não concorda, você não curtiu, aquela pessoa para de aparecer para você. Então você acaba ficando uma bolha. cercada de uma bolha de só que... Pelo algoritmo, exatamente. E aí quando você vai para a vida real, que vê que o mundo não é daquele... Aí vai... Como assim? Exatamente. E aí não vai saber lidar ou negociar até os problemas, né? Ou você vai desistir de vez. Um despreparo total. Exato. E eu acho que é uma tomada de consciência grande que tem que vir. Tem que vir. E acho que é um trabalho individual, mas ao mesmo tempo coletivo. Exatamente. O que vocês estão fazendo aqui é uma coisa muito bacana, né? Porque você está informando, não estou dizendo que é comigo, mas informar é uma coisa muito importante, desde que seja uma coisa verdadeira. Né? A gente não tá aqui, eu não estou aqui como uma pessoa, vamos dizer assim, estudiosa acadêmica, eu estou aqui pela prática. Eu estou mostrando a realidade. Inclusive, eu tenho um Instagram e quando eu sigo, eu gosto muito, eu já até perguntei para as pessoas e indico pessoas no Instagram que são reais. Existe, gente. Sabe? E são as melhores. São as que têm, assim, uma procura fiel, porque ela é real. Né? Eu sigo uma menina que eu adoro, não sei se devo falar ou não, mas é uma menina que ela é uma pessoa que passa a vida dela, mas ela não tá passando coisas fúteis. A vida ditada. Não, ela é real. Então, ali a pessoa, tem muitos jovens que seguem ela, então o que acontece? Ele quer ser real também, porque ela chama para uma realidade, embora ela esteja usando um recurso de rede social. Então, a gente precisa, né? Como você disse, o problema é muito profundo, muito complexo, mas precisa começar com pequenos passos, pequenas mudanças, pequenas conscientizações. Então, desde o mundo terapêutico ao de informação, como vocês estão fazendo aqui, eu acho que as instituições precisam começar a da educação. Esse movimento da escola. Escola. Eu acho que até as políticas públicas, as organizações, as corporações precisam se preocupar. Porque, gente, eu vi uma estatística aqui que no ano passado, no Brasil, um percentual, não vou me lembrar aqui, absurdo de burnout com saída, com pedido de entrada no INSS. Né? Isso é um prejuízo enorme para a organização e para o país também. Então, por que não criar espaços de humanização? Não precisa ser coisa grande. Eu estava pensando, quando eu estava pensando em vir para aqui hoje, eu fiquei pensando assim, por exemplo, um dia de filme por mês numa organização. Um filme educativo, de discussão, de conversa. Não precisa ter um profissional ali
Qual foi sua impressão sobre esse filme, sobre essa relação? Né? Abrir um campo de discussão, tornar humano mais as relações, aproximar a mais as pessoas, né? Fazer com que as pessoas pensem sobre. Eu acho que não é contra aquilo, mas é criar outras coisas, outros recursos. É ter outras alternativas. Você imagina quantas organizações têm um auditório, né, que poderia usar isso num dia de noite, uma horinha, um coffee break? Isso não é caro. As escolas também, né, podem promover passeios, alguns até fazem, né, momentos de troca entre os alunos. Então, é preciso a gente tomar essa consciência. Tem o individual, tem o social, tem o global, mas a gente precisa pensar diferente. A gente precisa levar essa consciência. Eu acho que quem comunica, quem trabalha com comunicação, precisa levar esse alerta, entendeu? É engraçado que eu mandei até ontem para as minhas amigas do Clube do Livro, né? Inclusive, o Clube do Livro é um tipo de movimento que acontece, que é exatamente esse resgate das pessoas para o off, você não ter contato ali com o papel, né? E a discussão sobre... Isso é um ponto interessante, mas o que eu mandei para elas é que algumas livrarias de Londres estão começando a se tornar esses lugares, que as pessoas vão para lá para tomar um café, paquerar e conversar sobre livro, cultura, filme. Então, você ter de novo esse contato ali com E tem alguns bares também que estão começando a ter essa proposta, né? De fazer as pessoas se encontrarem, largar o celular e estar ali um pouco mais presente para E vocês que trabalham com tendência, eu acho que é uma tendência fantástica. Porque eu, pelo menos, né, sinto falta disso. Né? Eu tenho amigos, eu me relaciono, mas eu sinto falta, porque as pessoas ficaram mais retraídas mesmo no seu mundo. Eu sinto isso, mesmo na minha idade, que foi uma idade que viveu muito, né? Indo para cinema, para festinha, fazendo festinha de brigadeiro, cozinhando junto, brincando no parque. Então, a gente precisa resgatar isso aí. É uma das perguntas que eu ia fazer, né? Como a gente começar a fazer essa higiene digital? Você deu, claro, um exemplo de como a gente pode entrar ali de volta pro nosso corpo para se realinhar, como comer o brigadeiro, chocolate. Mas e essa higiene digital? É o quê? É realmente para... Vamos para uma parte prática, né? Aí a gente vai para o racional mesmo. Uma proposta mesmo, um propósito de tipo assim, peraí, eu preciso reduzir isso. Isso não está me fazendo bem, né? Então, o que é que acontece? Eu preciso reduzir. Então, não vou tirar... Começa devagarinho, né? Porque se a gente quer qualquer mudança que tenha resultado, não adianta eu dar um salto radical, grande, porque depois eu não vou conseguir sustentar. Então, a primeira coisa, eu vou tirar na hora das refeições, né? Se eu durmo 10 horas, eu paro 9 horas de olhar só o celular, eu olho quanto tempo eu estou olhando, eu busco ler um livro ou fazer uma outra atividade dentro de casa, né? Ou busco algum recurso que me tire. A estratégia vai ser muito particular de cada pessoa, né? Porque as pessoas são muito... O que funciona para cada um. Mas não precisa, assim, grandes passos, nem grandes... Eu acho que as coisas funcionam. Eu trabalho com processos, então, tipo assim, das pessoas, de mudança, né, de transformação de mundo interno. E a gente sabe que não é fácil a gente recondicionar. Não é uma coisa simples você se recondicionar a uma coisa que está estruturada dentro de você. Então, precisa paciência, boa vontade, gentileza. Eu gosto muito de trabalhar também com a gentileza. Ratei. Kátia, você me passou essa tarefa, fiz tudo errado, não consegui, peguei o celular a noite toda, não sei o quê. Tá bom, ok, vamos recomeçar? Então, vamos começar de novo. Então, é essa ideia de que é uma conquista mesmo dia a dia, né? Como uma pessoa que quer emagrecer, quer fazer dieta e não quer usar o Ozempic, então, ela vai ter que fazer um movimento nessa direção. Temos aqui algumas dicas, eu vou começar a arrematar. Faz a síntese. Fazendo a síntese. Sim. Primeira coisa senão a gente vai estender aqui é a autoobservação. Então, você tem que começar a observar antes de chegar ao ponto de ter uma crise de ansiedade porque esqueceu o celular. Isso. Então, começa a observar, é a autoobservação. E a partir da autoobservação, você criar estratégias para momentos específicos, você começar a se livrar um pouco dessa hiperconectividade. Seja no passeio ao ar livre, deixa quieto. Seja numa ida a um restaurante, a um bar com os amigos e ficar presente naquele momento. Seja antes de dormir, a 1 hora antes eu vou
E criando essas estratégias de o que funciona melhor. E E isso é uma coisas- persistência também. Isso. Não isso. pode, hoje não deu, não vou fazer mais. Não. É a criação de um hábito que precisa de tempo para você Isso. incorporar. E por isso precisa de uma escolha, uma determinação. E esse é o grande problema da coisa já chegar quando o sintoma já instalou, porque ele é silencioso, a gente não percebe. Então, tomada de consciência, sabe? E principalmente incluir coisas prazerosas, sabe? Não só tirar o dispositivo. Mas substituir. Isso. Eu sou muito a favor de incluir coisas. Ofertar opções. Ofertar opções, Uma coisa exatamente. interessante você falando isso, essa semana minha sobrinha ligou para mim, e aí era de noite, né? E ela conversando comigo com a minha mãe, e aí ela fez: mamãe, vamos assistir Moana. Aí a minha irmã fez: não, já é de noite, não é hora de ver TV. Mas se você quiser ler o Bibo, é um livrinho. Excelente. A gente lê o Bibo. Aí ela: eu quero o Bibo. Aí disse a historinha do Bibo. Ela: então vamos buscar o livro do Bibo e você vai ler o Bibo. Excelente. Não vai na TV. Só diga, sua sobrinha tem quantos anos? 2 anos. Olha que maravilha, né? Mas ela É ainda isso aí. chegou a desafiar. Ela disse: eu vou pegar o controle e vou ligar. Aí a minha irmã: não vai. Não é hora de ver. Então, uma inteligência dessa mãe, né? Que faz o quê? Que ela substituiu. Ela não bateu de frente, ela trouxe um outro recurso. Porque ela sabe que a criança quer fazer alguma coisa, né? Com a mãe, ver o filminho e tudo mais. Então, ela trouxe uma outra coisa que agregou a presença dela, tirou da tela e trouxe algo que vai trabalhar com o imaginário dela, antes dela dormir, né? Ela ali fazia aquela fantasia, né? E ela, aí deu a oportunidade dela pra escolher a criança. historinha do Bibo que ela queria ler. E ainda ela escolheu, né? Que é maravilhoso, assim, né? É isso aí. Eu tenho uma pergunta que é assim, o quadro é o futuro dos mercados. A gente falou muito de hiperconectividade, falou dos sintomas, mas eu queria ver o que é que você vê de oportunidades nesse mercado. A gente tem um desafio. No mercado. Esse é um Saúde fato. mental, A gente tem né, no aqui saúde mental e isso não vai sair da vida da gente. É a pergunta: como é que o mercado pode criar oportunidades, seja na psicologia? Você falou dos espaços, mas quais são as oportunidades que você visualiza para que a gente possa começar a ter esse equilíbrio? E isso pode ser uma oportunidade de negócio, inclusive. Pode. Eu acho que a gente precisa criar centros de desenvolvimento, né? Não só a psicologia. A gente sabe que a psicoterapia é uma coisa... Eu estava pensando exatamente nisso, assim, é uma coisa única. Eu estou ali falando só para uma pessoa. E se eu puder expandir isso para mais pessoas? Então, centro de desenvolvimento, seja dentro das organizações, seja fora, centro das escolas, consultorias nessa área, pessoas que possam levar esse tipo de informação, convite a isso, nas escolas, nas organizações. Existe esse campo de você trabalhar ofertando para aquela empresa, por exemplo, um recurso de mais consciência, de práticas, né? A gente tem uma ciranda, né? A gente faz um trabalho corporal, a gente convida as pessoas durante 1h30, 1h40, naquele momento, através de um trabalho lúdico, mas não é porque é lúdico que não é profundo, elas saem da vida pensante e entra no mundo delas, com o corpo, com o movimento, com a música, que é extremamente prazeroso. Então, existe sim uma imensidão de possibilidades aí que a gente pode pensar, certo? Desde uma consultoria a trabalhos terapêuticos, a grupos operativos, a espaços de diálogo, de conversa. Então, é muito vasto. Precisa somente que a pessoa queira, vamos dizer assim, ter a oportunidade e quem vai, né, vamos dizer assim, bancar isso, pagar isso, oferte isso para as pessoas que trabalham com elas, as escolas também. Não tem uma psicóloga que vai ali na escola só administrar conflito, né? Eu acho que a escola, inclusive, me preocupa, porque eu acho que a escola é um espaço que precisa de diálogo, de ser reestruturada. Inclusive a nível de educação, nível de cabeça, de pessoas pensantes ali. Essa é uma discussão ampla que eu acredito que realmente tem que ser tomada, porque a estrutura da educação tem que mudar. Está em crise total. Tem que mudar. Né?
E aí, respondi, Renata. Eu não Respondeu. sei te dizer o quê, porque a minha Aham, área ali é a sim. psicologia, mas eu, dentro da minha área mesmo, eu já penso em fazer hoje. Eu sou muito resistente ao mundo digital, tive muita resistência de abrir Instagram da Ciranda, mas hoje a gente está repensando isso. A gente está com uma proposta agora de abrir umas rodas de conversa online, não live, mas Sim. umas rodas de conversa informativa com práticas gratuitas, né? Para a gente dar a possibilidade de pessoas, inclusive, que não podem pagar uma terapia ou precisam ir para um recurso mais ou psiquiátrico ou medicamentoso, a gente poder ofertar coisas simples que podem fazer diferença no dia a dia daquelas pessoas, entendeu? Mas que tragam aprofundamento, né? Simples, mas que tragam aprofundamento. Simples, mas que tipo assim, que vai fazer você se reconectar, né? Você assumir o compromisso e te dar uma esperança também, né? Uma esperança de que pode ser lento, pode ser trabalhoso, mas existe saída, né? E é pela gentileza. Eu gosto de trabalhar muito pelo positivo, né? E não bater de frente. A gente dança um pouco, né? Com isso e traz outros recursos. Temos mais isso. alguma pergunta? Não, pra mim tô... Kátia, quer deixar alguma mensagem final, alguma dica final para as pessoas que estão aí passando por esse processo de hiperconexão? Eu quero dizer para as pessoas que elas busquem, né? Tem gente que busca isso na espiritualidade, na terapia, numa yoga, numa meditação. Existem muitos recursos. A gente precisa voltar para dentro, gente, porque felicidade está no mundo interno, né? A festinha é boa, a paqueração é boa, a viagem é ótima, mas se eu não tiver esse componente interior que assimila, que sente, que vibra, que pulsa, que é vivo, né? A gente vai estar sempre com esse espaço vazio. E aí é porta de entrada para qualquer coisa, né? A gente precisa voltar a ter essa humanidade de sentir, né? A chuva, né? O sol. Às vezes a gente fala assim, parece uma coisa romântica falando de hiperconectividade, mas não é. Não é. E existem maneiras de você fazer isso. Simples. Então, o meu convite é para que as pessoas se voltem mais para dentro, sabe? Respirem melhor, caminhem, façam... se sintam mais, se conecte com o outro, preste atenção, escute, né? Fale o que você está sentindo. Se a coisa está difícil, peça ajuda. Peça ajuda, né? Porque tem que buscar ajuda também. Kátia, eu gostaria de agradecer. Eu que Você aceitou o agradeço. nosso convite. Muito pra bater esse obrigada. bate-papo. Eu espero ter correspondido aí ao que vocês estavam esperando, mas um prazer contribuir com esse assunto que eu acho que é tão importante, né? Eu espero que isso se espalhe aí, que as pessoas se liguem nessa necessidade de voltar para essa vida viva. Isso. Então, com esse recado da vida viva, a gente encerra mais um episódio do Mescla Pod e esperem os próximos conteúdos. Muito obrigada.